para poder também mesclar a nossa vida espiritual com a vida profissional e dedicar tudo que nós somos e tudo que nós temos à tua pessoa. É para tua honra e glória, e é uma alegria estarmos aqui e podermos aprender como te servir no nosso trabalho também, né? E hoje tem algo especialíssimo. Hoje eu vou pegar firme com vocês, hein? É isso aí, Ayrton. Hoje eu vou pegar firme com vocês, porque eu realmente desejo, de todo o meu coração, que a gente possa estar iniciando uma transformação cabal na vida de cada um de vocês, que venha transformar totalmente, tá? Assim, a tua pessoa, o teu trabalho, a tua vida, que realmente seja uma transformação divina, tá? E eu vejo hoje a oportunidade disso acontecer e eu peço a vocês que se abram e que agarrem a oportunidade, porque ela está aqui hoje, né? Muito bom. Vamos lá. Olha só, deixa eu mudar aqui um pouquinho a minha tela, né? E tô aqui na mesma tela de vocês, né? Tá bom? Então, reforçando, né? Estamos aqui. Quem está aqui é porque quer transformação real. Quem quer crescer em vendas, prosperar de verdade sem abrir mão dos seus princípios. Meus irmãos, eu quero deixar muito claro aqui. Nós estamos aqui, não é, meus irmãos, é assim, eu não estou na qualidade de pastor, né? Não estou aqui ministrando uma palavra sobre. Eu estou na qualidade de um cristão, alguém que, graças a Deus, teve muito sucesso na parte profissional, tá? Tive, sim, os momentos de vale, tá? Depois a gente fala um pouco sobre isso para vocês entenderem que acontece momentos de vale e é para o nosso crescimento, né? Mas que louvado seja o Senhor, realmente Ele me colocou num patamar que eu o louvo, tá? E eu posso levar vocês até esse patamar. Não só na questão de prosperidade, de você conseguir realmente ter sucesso, ter a vitória, tá? Mas na questão de isso vir acompanhado e abençoado por Deus, acompanhado por Ele, abençoado por Ele, num um trabalho no qual eu o honro dia a dia, tá bom? Meus irmãos, eu quero fazer umas perguntas rapidinho para vocês. Eu quero saber aí, e olha, quero todo mundo hoje digitando aí, hein? Eu quero saber quem está frustrado com a sua situação atual. Coloca para mim aqui assim, eu estou, tá bom? E coloca qual sua frustração. Hoje é um dia que eu quero muita interação com vocês, tá? Eu quero sentir como se vocês estivessem aqui na minha sala, né? E a gente poder realmente entrar no íntimo de cada um, porque nós vamos trabalhar cada um de vocês, tá? Nós vamos realmente trabalhar fundo, porque eu quero, vocês querem, o Senhor quer transformação real. Nós precisamos realmente destravar hoje e seguir além, alcançar passo além, né? É o início de uma jornada que vai mudar completamente a vida de vocês. Então, eu vou estar colocando aqui do meu lado a telinha, tá? Se eu olhar um pouquinho para baixo, não achem que não estou olhando para vocês, é que a câmera está aqui e o comentário está para baixo, tá? Coloquem para mim, por favor, eu preciso dessa interação para poder otimizar. Lembra que eu coloquei, hoje essa aula vai ser com troca, vai ser uma aula otimizada, específica para vocês que estão aqui, né? E eu quero honrar vocês. Vamos lá.
Vamos lá, começou a Meire. Legal, eu estou porque às vezes acho que não sirvo para vendas. Fico travada, ansiosa e não consigo concluir nada. Muito obrigado, Meire. E a gente vai entrar nesse caso aí, você vai entender o caminho para destravar isso aí. O Carlo, minha frustração não é começar, sabendo que eu tenho um potencial. Não é começar. O Carlo, explica um pouquinho melhor pra gente aí. Sim, o André também disse que também não tem constância. E a gente vai entrar nessa questão aí, viu, André? Tá? Eu tenho um método para você ter constância. A Meire, sinto que tenho para prosperar nas vendas, mas algo impede. Eu sei exatamente o que te impede, Meire. Nós vamos entrar nisso e com certeza você consegue destravar isso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu declaro bênção para todos vocês, destravar todos vocês. Nós vamos, em nome de Jesus, na sua palavra, ressignificar e realmente conseguir realizar a nova identidade para a qual vocês foram chamados. Quem mais aí, gente? Eu sei que tem mais gente no grupo aí e só tem 3 falando. Vamos lá. Boa, Luiz aí, ó. Frustrado. Frustrado só com as vendas que não acontece. No demais, glória a Deus. Amém. Tudo bem. O Luiz tem aí no seu coração uma submissão, né? Mas vamos lá. Tem que acontecer, né, Luiz? O Carlota, perdão. Carlota, quero começar um empreendedorismo, mas não sei onde começar. Carlota, olha, vou te falar. É pra você a oportunidade que eu tenho hoje, viu? É pra você. Eu tenho uma oportunidade que a gente consegue ir juntos, definir passo a passo isso daí. Ô Rafael, não estou conseguindo vender. Isso vai acabar, meus irmãos. Acredito que meu pessoal está influenciando. E é verdade. É verdade. Rafael teve nas 3 aulas, já tem uma noção aí também por que que isso acontece. André, agora sim. Eu estava dirigindo. Aí, ô André. É, cuidado com a direção aí, por favor, né? Aí o Ayrton. Ok. Ayrton, não entendi direito. Acho que o corretor aí bagunçou o que você escreveu. E o Thiago, eu estou frustrado pois mais de 12 anos estou distante das vendas, estou tentando recomeçar, mas não vejo condição, só por Deus. Meu irmão Thiago, fique em paz, fique em paz. Hoje você dá o seu primeiro passo para uma carreira maravilhosa de vendas. Não se preocupe, eu vou desmistificar algumas coisas, viu, Thiago? Deixa eu pôr para cá. Eu vou desmistificar, tá? Por exemplo, tem algumas objeções de vendedores que tiveram vendedores na minha carreira, muitos que passaram pelas minhas mãos, né? Louvado seja Deus. Muitos dizem assim, quando chegam, né? Ah, puxa vida, Daniel, é que assim, olha, eu vendo entrevista de emprego, né? Eu vendo muito bem roupa, né? Agora eu não sei se eu vou conseguir vender muito bem móveis. Isso daí é uma das travas que tem que tirar da cabeça do vendedor, porque vendas, eu falei na outra aula, se trata uma pessoa que tem uma necessidade, um desejo ou uma dor que precisa ser resolvida.
Do outro lado, uma pessoa que tem a solução para ela, certo? Então, não importa o ramo, essa dinâmica sempre acontece. Agora, como se conectar com esta pessoa que tem a necessidade barra desejo barra dor? Como fazer um vínculo forte e genuíno? Como passar para ela também, tá? Construir na cabeça dela que você é um especialista, uma autoridade na área, que você tem a solução para ela, que ela pode confiar em você, tá? Como tocar essa pessoa, como atingir essa pessoa, como manter essa conexão. Isso constrói a venda. Isso vai fazer com que você venda qualquer coisa em qualquer lugar. Lógico, você vai estudar o seu cliente, os hábitos de compra dele, vai estudar, vai ter tudo isso daí, tá? Então, esquece essa objeção. Há muitos anos eu estou parado. Não. Todos os dias nós estamos vendendo algo para alguém. Se você tem uma mãe, se você tem uma esposa, se você tem um pai, se você tem um esposo, se você tem um filho, tá? Se você tem um chefe, se você tem um professor, se você tem um colega, a gente sempre está tentando o quê? Vender algo. Muitas vezes a gente chama de convencer a outra pessoa que você está certo ou que é uma ideia, você quer vender uma ideia. Entende? Então, todos os dias você faz isso. Todos os dias tem esse tipo de troca. As pessoas fazem com você, você faz com as pessoas. Você só precisa entender que tem método para fazer isso, tá? E hoje eu abro uma oportunidade incrível a respeito de método. Tem método para fazer isso e aí você consegue direcionar o seu atendimento para essa pessoa que tem uma necessidade, barra desejo, barra dor que ela precisa resolver. Tá bom? Muito bom! Aqui, ó, André, sinto dificuldade com os próprios profissionais do escritório que trabalho. Usam muito de pressão e venda forçada. Aí. Então, o que acontece? A gente tem, né? André colocou, mas todos cristãos, pessoas do mundo, também. Mas são todos cristãos que se. Puxa, aqui eu vou virar a tela para poder enxergar o que você escreveu. Mas são todos cristãos que se parecem mais pessoas do mundo do que temem a Deus. É por isso que nós estamos aqui, né, meus irmãos? Isto é uma das dores do cristão que é vendedor e que tem a sua consciência sensível. Ali, você vê, o que o André acabou de falar é o que todos nós deveríamos temer de acontecer conosco, que é o que eu vim falando aí em algumas lives, né? Se você é um cristão, parece mais uma pessoa do mundo, você está ferindo a imagem do próprio Senhor, porque os outros sabem que você é cristão, então você entristece o Senhor. É uma vergonha para você, tá? Então o que acontece? Mas muitos de nós não aprenderam a vender de maneira diferente e se veem pressionados, né? Pressionados pelo gerente, pelo diretor, pela meta, pressionados pelo dinheiro que você precisa ganhar. Você tem contas em casa, você tem famílias em casa e não te ensinaram outra maneira e você acaba tendo que lançar mão dessa maneira, tá? De pressão, de às vezes manipular, né? De às vezes uma omissãozinha, uma mentirinha, você entendeu? Só que isso fere a sua consciência. Fere a Deus, fere a sua consciência. O que acontece? A consciência, quando ela vai sendo ferida, constantemente ela vai sendo endurecida. Lembra uma passagem que o Senhor falou assim? Para que nós não tivéssemos um coração endurecido como o povo teve no deserto, quando o Senhor tirou eles da terra do Egito, que eles eram escravos, porém ele os tirou como uma noiva para se casar, mas eles tiveram um coração endurecido. É assim, quando você passa muito tempo fazendo esse tipo de coisa que desagrada a Deus, a sua consciência vai sendo endurecida. E a parte mais elevada do coração é a consciência.
tá? O coração, ele tem algumas compartimentos, né? Então, ele tem intuição, ele tem a questão da consciência, né? E a questão da consciência vai sendo endurecida. A partir do momento que ela endurece, é o maior perigo, porque você está a um passo do abismo de continuar se comportando como uma pessoa do mundo e não voltar mais, e não ter volta. E aí a sua vida foi em vão. O Senhor te salvou para ser outra pessoa, o Senhor te salvou para ser alguém que expressa Ele na Terra, e você continua expressando pessoas do mundo, e você sabe quem que as pessoas do mundo expressam. É o pai deles, né? Muito bem, eu quero fazer aqui, vocês colocaram aí, né, que são frustrados, alguns já colocaram aí as suas dificuldades, né? Isso é muito importante. Então, assim, eu gostaria que vocês colocassem para mim, assim, o que vocês gostariam, agora visualiza, tá? Visualiza. O que é que vocês gostariam que mudasse? Do dia para a noite, se vocês pudessem, coloca para mim, porque assim, toda vez que você põe para fora, você materializa aquilo. Você chama da inexistência para a existência, tá? Então coloca para mim, por favor. O meu desejo é que hoje mesmo, ou a partir de amanhã, eu já tivesse tal realidade. Coloca para mim, por favor. Tem um grande atraso aqui entre o que eu falo e quando vocês começam a escrever. Então me perdoem que às vezes eu fico um tempo em silêncio aqui, mas é na verdade que eu estou esperando entrar as mensagens, tá? Rafael colocou, gostaria que mudasse, né? Tivesse sabedoria e discernimento. Muito bom, Rafael. É isso aí. E esse é o caminho. E eu tenho certeza, Rafael, a gente veio conversando aí, né? Você no método, Rafael, no método vendedor segundo o coração de Deus, que é o meu método completo, né? O método pago, todo mundo sabe, né? Você vai ter, Rafael. Você vai adquirir a sabedoria e vai adquirir o discernimento, e isso vai te levar a ter realmente alta performance, e isso vai influenciar os que estão à sua volta. Você vai se tornar também um educador para eles e um transformador para eles. Isso acaba impactando a empresa inteira, entendeu, Rafa? Percebe? Você vai, conforme a gente avançar no método, você vai perceber, Rafael. Isso vai ser nítido. Em poucos meses, Rafael, em coisa de 2, 3 meses, você já muda totalmente a realidade. Vamos ver aqui quem mais. O André. Meu desejo é conseguir passar com convicção e didática todas as informações que meus clientes precisam, sem ser algo chato e forçado. Bacana, Rafael. É isso aí. No meu treinamento eu dou um passo a passo para isso, André. Você vai ser beneficiado também. Isso aí eu te pego pela mão, eu ensino exatamente como ter afluência, sabe? Você vai ter todo o teu gabarito, especialista, e vai passar cada informação na hora certa, tá? Fica fluídico, o cliente não percebe, tá? A Meire, meu desejo é acordar amanhã confiante, cheia de planos estratégicos para prosperar. Ô Meire, sabe qual que é o segredo para isso acontecer, a chave para isso acontecer? Eu te falo, estar muito bem preparada. Muito bem preparada. Então, isso eu ensino no meu método, o Vendedor Segundo o Coração de Deus, né? A gente trabalha primeiro a questão da identidade, né? Mas depois na questão do módulo especialista, tá? Fazer com que o cliente te enxergue como um especialista. É aonde você constrói toda essa base, você se prepara,
tá? Depois eu tenho um módulo lá de organização, sistemas e métodos. Então, isso faz com que você se sinta extremamente confiante. Primeiro a questão da identidade, porque quando você realmente adquire a sua identidade divina humana, você já explode, tá? E isso a gente faz através da programação neurolinguística baseada na palavra divina, tá? Com leitura e oração e as técnicas da programação neurolinguística. Então isso já te explode, você já está cheia de confiança. Se você compra a sabedoria, o saber, que é o restante do curso, para te edificar como especialista e ter a organização, tá? É muita confiança que te dá. E aí você transforma totalmente essa questão. E isso alavanca demais as suas vendas, porque aí o cliente, ele é ganho por esse tipo, né? Cliente compra confiança, cliente não pega... Ó, você começou seu atendimento e tem dúvidas, aí o cliente fala assim, viu, mas como que é isso? Aí você pergunta para outra pessoa, fulano, é assim mesmo ou é assado? Tem isso ou tem aquilo? Se você fizer isso 3 vezes, o cliente já sente a necessidade de que o fulano atenda ele. E você não atende mais. E eu já vi isso na minha frente. O cliente migrar para o outro vendedor e o vendedor que primeiro atendeu fica em segundo plano. Vamos lá, o Tiagão. Meu desejo é acordar com fé, com a fé de Abraão. Hã? Eu fazer e Deus proverá para mim o que eu preciso. Tiagão, isso daí também, na programação neurolinguística, você acorda assim. Porque você é tão renovado na mente, tão transformado na mente, tá? Do PNL Viva, né? Que é um dos módulos do curso. Você é tão transformado que a tua fé é fortalecida. Porque o teu espírito transborda para a sua alma, e a sua alma é transformada. Sua fé é fortalecida. E aí você inicia o dia exatamente como Abraão. Vou dizer melhor até do que Abraão, porque hoje o Senhor ele está no seu espírito. E Abraão, o Senhor estava fora. O Ayrton, meu desejo é... Agora eu vou ter que virar a tela aqui de novo. O Ayrton, meu desejo é saber vender e convencer o cliente que ele leve algo de qualidade e segurança. Ayrton, esse aqui é para você também, meu irmão. Você sabe. Eu já conversei com você sobre isso também, tá? Então, essa construção, na verdade, meu irmão, a construção, tá? De você edificar você como pessoa e como profissional, guiado pelo espiritual, tá? Então, eu não estou falando de coisinha intangível, não, eu estou falando de método. Isso constrói, Ayrton, para você que quer partir do zero, tá? Eu te garanto, em 5 meses você já está, teu desejo está satisfeito. Te garanto. Quem já é vendedor, já tem praticado, 3 meses você já vê a diferença, tá? Ayrton, em 5 meses fica tranquilo. Vejo que você tem bagagem, espero conseguir fazer o curso contigo. Meire, se você espera, você vai fazer, minha irmã. Você vai fazer, porque assim, de verdade, abri o meu coração para vocês. Eu vou abrir meu coração para vocês, irmãos. Irmãos, mais de 30 anos como gerente comercial. Já tive 7 empresas. 8 anos no ramo automotivo, que eu encerrei 30 de dezembro, meus irmãos. Agora, 30 de dezembro. Para iniciar dia 1º de janeiro, algo que o Senhor colocou no meu coração há um bom tempo já, que é isso que eu estou fazendo agora. A partir do dia 1º de janeiro, eu com o Senhor, nasceu esse projeto do Vendedor Segundo o Coração de Deus. Eu entrego para vocês de maneira gratuita em todas as plataformas, tá? É YouTube, é TikTok, é Instagram, é Facebook, tá? Eu entrego para vocês conteúdo de qualidade e eu tenho o método, o Vendedor Segundo o Coração de Deus, que é
um método completo, que aí eu preciso colocar um valor nele, obviamente, porque eu envolvo dia a dia com vocês, todos os dias. Então, assim, eu realmente tenho, louvado seja o Senhor, eu realmente tenho toda uma bagagem de administração de empresas que eu me formei, de MBA, de marketing pela SPM que me formei nos Estados Unidos, depois marketing digital, mais 36 anos, né? Então eu tenho toda essa bagagem que eu vou passar para vocês. Quem quer, eu vou passar. E o Senhor honra isso. E o Senhor honra isso. Se você quer, o Senhor vai honrar. Você pode dar esse passo de fé, porque nós vamos juntos, sim. Eu vou pegar na mão de vocês, sim. Eu consigo. Eu estou junto com o Senhor. Não tem como não acontecer. Eu estou consagrando a minha vida ao Senhor e tudo que eu faço. Não tem como não acontecer. O Senhor disse na sua própria palavra, consagra, entrega tudo ao Senhor, o mais Ele fará. E é isso, eu estou me apoiando totalmente no Senhor, não no meu próprio entendimento, como diz Provérbios 3:5, tá? De todo o coração estou me entregando. Vem junto comigo, vamos fazer isso aqui acontecer. Então aqui, ó, o André, peraí, perdi um pouquinho, né? O Carlos disse, eu gostaria que amanhã mesmo eu colocasse em prática o que eu pretendo fazer. Fico indecisa. Carlota, vai dar certo. Nós vamos fazer isso. O André, creio que a providência vem com a fidelidade na fé. Pode ter certeza, meu irmão. Eu não tenho constância de vendas e mesmo assim Deus tem provido tudo que eu preciso, nada mais, nada menos. Meu irmão, André, o que você falou é pura verdade e é o caminho da maioria de nós, tá? A questão do Senhor prover, mas muitas vezes não ir além, porque tem muita gente que fala, eu sigo, eu busco o Senhor, tá? Eu me coloco, mas o que acontece? Parece que chega só em certo ponto. Sente que poderia ir além, que tem potencial para ir além. E eu vou falar a verdade para vocês? Tem mesmo, irmãos. Tem mesmo, porque, para falar a verdade, eu falei isso antes, o Senhor, nós somos filhos. Ele é a própria prosperidade em pessoa, em todos os sentidos, em sabedoria, em dinheiro, em beleza, em perfeição. Nós somos filhos feitos à imagem e semelhança. Não faz sentido nenhum nós termos limitações. Não faz. Esta não é para ser a nossa realidade. Você entendeu, André? Então o que acontece? Existe sim coisas internas que precisam ser destravadas. E no método, você consegue destravar, tá? Vocês vão ver que eu vou falar bastante a respeito do método, que é porque eu acredito nele, tá? E eu tenho a experiência nele, dia a dia, tá? Então, o que acontece? Você precisa ganhar habilidades, lógico que você ainda não tem, isso é operacional, e tem algo na sua identidade que também precisa ser destravado. E o método trabalha isso, entendeu? Aí você vai ganhar constância, vai ganhar aceleração, vai ganhar bênção atrás de bênção. O Senhor vai continuar te trabalhando como pessoa. No mundo a gente continua tendo aflições e tal, mas é significativo como tua realidade muda, tá? Carlota, ainda não tem um negócio, mas quero iniciar. Boa, Carlota, esse é o caminho. Vamos juntos. Vamos juntos. Vou bebendo água aqui porque eu tô com a garganta um pouquinho irritada. Virou tempo, né, gente? Vamos lá, tá bom. Agora, por fim, eu quero dizer para vocês. Digamos que vocês realmente sejam transformados. Transformados em tudo isso daí. Eu falei, de 3 a 5 meses você já tem resultados reais. Agora pensa comigo e coloca aqui. Daqui 2 anos,
Daqui 2 anos, como você se vê? Como você vê a sua vida? Como você vê a interação com a sua família? Como você, o que que você vê quanto à questão dos bens materiais? Ou liberdades, liberdade de viajar, liberdade de escolha. Põe para fora, por favor, coloca aqui, gente. Como você se vê em 2 anos se você for transformado em tudo isso? Põe para mim. E hoje vai, hein? Nós vamos começar e não parar mais. De novo, eu tô dando aquele tempinho por causa do atraso, tá? O Rafael vê paz na mente. Como é importante, meus irmãos, ter paz. Como os dias de hoje nos dão ansiedade, nos dão estresse, nos dão burnout, nos dão frustração, né? Como é importante a gente modificar, ter uma vida que tenha paz, paz e alegria. Frutos do Espírito, meus irmãos. Paz e alegria. Isso aí, Rafael. Aí, ó, filhotas viajando bastante. Que pai que não tem o desejo de poder estar dando para os seus filhos uma vida bacana, experiências bacanas, né? Que mais, gente? Uma vida renovada, né, Meire? Abandonar a vida que a gente teve até agora, uma vida de estresse, uma vida de ansiedade, né? Como pagar as contas, né? Você fica na incerteza de sobreviver, isso é terrível. O André, 2 anos. Quero que a minha família cresça e que eu tenha liberdade financeira. Vamos virar aqui. Para me dedicar a ela e a Deus. Oh, Senhor Jesus. O André, isso é uma das coisas que eu escuto bastante dos irmãos. O trabalho e o correr atrás, ele nos rouba tanto que você não consegue se dedicar à sua família muitas vezes, que você tem que trabalhar de segunda a sábado, muitos têm que trabalhar de domingo a domingo, muitos trabalham até tarde, aí não conseguem nem ir numa reunião da igreja. Muitos queriam sair para poder pregar o evangelho com a igreja, sair para fazer uma missão especial, ou um encontro com a igreja, né? Fazer um piquenique, e simplesmente não conseguem porque estão tão subjugados. Vocês lembram daquela história dos judeus no Egito? Que eles já eram escravos, já estava difícil, e aí eles almejavam, né? Ir embora. E aí o faraó, que representa hoje esse sistema satânico de comprar as pessoas, né, o tempo das pessoas, e o tempo vale cada vez menos, e aí a pessoa tem que trabalhar mais. Então o faraó ele falou assim: a vida dos judeus está muito fácil, eles têm que construir, edificar cidades aqui, então eu vou exigir que eles continuem dando a mesma produção de tijolo, só que eu vou tirar a palha, que é o que dava o volume para o tijolo, ou seja, eles tinham que trabalhar em dobro para poder entregar a mesma meta. Senão eram maltratados ao extremo. Então, muito isso acontece hoje nesse sistema, né? É assim, é o chefe pressionando, é as contas pressionando, e você tendo que trabalhar o dobro e o triplo e vivendo só para aquilo, né? E a Mary colocou aqui, ó. Deixa eu ver. Quero trabalhar com vendas, mas no meu próprio negócio, trabalhar para mim. Ô, Mary, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu mesmo já tive 7, 8 empresas e é muito bom. É muito bom. Eu realmente
Acho ótimo. Quem quer ter sua própria empresa, ser dono do nariz, é ótimo. E dar esse passo de fé junto ao Senhor, realmente você pode também impactar muito mais pessoas, né? Muito bem, obrigado por vocês cooperarem, vocês colocarem, abrirem o coração aqui. Eu vou voltar, né, aqui para os nossos slides, tá? E vamos seguir em frente com a aula, tá? Se mais alguém quiser falar alguma coisa aqui, fique à vontade. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui e vejo se eu consigo entrar, tá bom? Então vamos, ó. Nessa aula, eu creio que alguns que estão aqui não estavam nem na primeira nem na segunda, tá? Ou estavam na primeira, não estavam na segunda, ou estavam na segunda, não estavam na primeira. E aí, o que acontece? Eu vou repassar alguma coisinha aqui só, tá? Porque depois disso tudo que a gente falou, para vocês visualizarem a transformação realmente acontecendo, né? Então, eu vou novamente passar aqui. Não vou passar hoje o testemunho da Marcele, que ela. Marcele é uma boa para a Meire aqui, ó. Eu não sei se foi a Meire, perdão, que falou que está iniciando em vendas, né? Então a Marcele também, ela estava iniciando em vendas, ela vendia acessório de carro, assim, perfumaria, né? E aí depois passou a vender carros e ela praticamente começou do zero. E eu estava falando pro pessoal na outra aula aqui, assim, a maior parte dos vendedores de carro zero, vende 5 carros, 5 a 7 carros no máximo, tá? Isso dá um salário uns R$ 3.000. Não dá muito mais do que isso não, tá? Tem gente que pode dizer assim, puxa, Daniel, mas 3.000 tá bom. Mas se eu te falar que um bom vendedor de carro ganha entre 15 e 20, o que você diz para mim? Então, assim, a Marcele é uma pessoa que começou do zero, né? Comigo, tá? Foi treinada por mim e ela rapidamente, tá? Começou a vender 10 carros e depois 15 carros. 15 carros foi a média dela. Então é um salário de 10.000 em média, tá? Gente, né? Maravilhoso. Mas eu quero repassar um pouco para que vocês tenham bem fresco, tá? É, assim, o que é ser transformado, né? Então vamos no Cristiano, que o Cristiano é um dos top, porque o Cristiano também era vendedor, também foi treinado por mim, mas hoje ele é CEO de um grupo nível nacional, tá? Então pensa o que que pode acontecer com você, né? Primeiramente, me chamo Cristiano Correia, sou CEO do grupo CIEG Brasil. Daniel e eu tivemos uma trajetória na minha vida profissional num determinado momento. E para além da questão profissional, né, eu diria que é um bom amigo, né, se tornou um bom amigo. E falando sobre a sua contribuição em relação a como conduzir as nossas tratativas comerciais pela perspectiva de ser cristão, isso posso dizer que mudou a minha percepção, a minha conduta, e o resultado só pode ter sido aquilo que Deus quis que fosse. Essa é a grande diferença, né? Para aquilo que o empreendedor, o empresário deseja, para aquilo que o Deus da sua compreensão deseja para a vida dele, né? E eu consegui equacionar isso com a contribuição desse valoroso profissional, mas para além de valoroso profissional, um querido amigo. E dizer que o método que ele adota e que eu adotei para minha vida, tenho certeza, não tenho dúvidas, trazendo para resultados práticos, o quão importante foi para a nossa ascensão e progresso profissional. Então fica aqui meu depoimento e meu forte abraço para você, Daniel Press. Olha só, gente. Que testemunho bacana do Cristiano. Eu vou entrar numa particularidade, eu não vou expor ele, tá? Mas eu vou trazer um pouco algo a mais que ninguém viu, ninguém sabe aí a respeito do Cristiano, tá? O Cristiano, quando nós iniciamos junto, ele estava passando
o momento de vale mais vale não foi quando ele iniciou, um pouco depois, alguns meses, a gente vê trabalhando muito bem, ele tem muito potencial, uma pessoa que tem um background bacana, tá? Depois de alguns meses, é, é, ele entrou num vale enorme, enorme. E nesse vale, acabou se separando da sua esposa com um pequeno filhinho, né? Um aninho, acho. Então imagina que barra para esse homem a ruptura da família naquele momento, tá? E aí, algo que eu me lembro, assim, sabe, meus irmãos, é, eu tenho muita alegria até hoje desse momento. Não é sempre que a gente vê esse momento, né? Muitos hoje que cruzam o nosso caminho, a gente vai falar do Senhor para eles já conhecem, né? Já são cristãos ou católicos e já conhecem o Senhor. Tem dificuldade no caminho, né? Como Paulo dizia, né? Na carreira. Mas não eram ganhos pelo Senhor. Perdão. Mas já eram ganhos pelo Senhor. O cristiano, eu tive a alegria de ver a conversão dele na minha frente. Olhos nos olhos. Ele aceitou o Senhor com lágrimas, meus irmãos. A vida dele estava, assim, com essa questão da ruptura, então o financeiro também foi embora e ele também ficou doente, afastado. Meus irmãos, assim, acho que estava até perigando ser despejado do apartamento onde estava. Foi uma situação muito difícil do Cristiano. E você vê hoje ele ser CEO de um grupo nível nacional. Meus irmãos, isso foi uma honra eu poder estar junto com ele e eu poder cooperar para que isso acontecesse. Hoje o Cristiano tem uma nova família, filhinha, o filho dele também, do primeiro relacionamento, perto, próximo, próspero, estabilizado, sempre feliz, crente no Senhor. Ele mesmo falou aí, ó, isso aí mudou totalmente a minha vida, o espiritual alinhado com o profissional. Vamos seguir em frente aqui, porque senão hoje a gente vai parar longe, hein? Vamos lá, quero que vocês venham aí o Felipe falando. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Jarussi. Tudo bem com vocês? Eu venho hoje dar um testemunho sobre o meu amigo, né, e mentor Daniel Press. Daniel foi uma pessoa que entrou na minha vida como gerente, né? Ele foi meu gerente em um grupo em nossa cidade. E ao ser meu gerente, ele, com toda a sua paciência, com toda a sua cordialidade, me ensinou diversas técnicas, né, de vendas, persuasão, forma de atender, abordagem, formas de fechamento, né, e todas elas voltadas ao bem-estar do cliente. E isso impactou demais na minha vida, me deixando ainda mais cordial, né, ainda mais seguro no fechamento de um negócio. Então eu gostaria de dar esse testemunho a vocês. O Daniel hoje, né, é uma peça fundamental, meu mentor, é uma pessoa que eu troco, converso quase que diariamente, então eu super recomendo, é uma pessoa que faz com excelência e com muito carinho tudo que ele se presta a fazer. Que legal, Felipe, querido. Sim, Felipe disse aí, né, que eu me tornei um mentor, um amigo e conversa comigo diariamente, e é isso mesmo, meus irmãos. Vocês vão perceber que eu faço muito isso. Eu me comprometo muito com o desenvolver de vocês, mas eu faço com vocês o que vou ensinar vocês fazerem com os clientes de vocês, que é realmente se conectar de essência para essência, de identidade para identidade, cumprir o que Deus nos chamou a fazer aqui na Terra, tá? Que é amar pessoas. Amar pessoas. Então, nesse trâmite
o Senhor vai te abençoar em todos os sentidos. Por quê? Porque você está cumprindo o propósito dele na terra. Então, você pode ver o testemunho do Cristiano, testemunho aqui agora, né, do Felipe. Nós permanecemos até hoje unidos, conectados. Por quê? Porque é o que eu vou te ensinar. Vocês vão ter isso comigo. Com a graça de Deus, louvado seja o Senhor por isso, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ter essa conexão para sempre. E vocês sempre vão poder contar comigo e eu vou contar com vocês também. Porque isso aqui, o Senhor nos colocou num corpo. Ele é o cabeça. Nós somos o seu corpo, não tem como nos estarmos desconectados. O que dói em vocês, dói em mim. E o que faz bem a mim, faz bem a vocês. Amém, aleluia. Vamos lá agora com a Lana. Gostaria de deixar minha gratidão à mentoria do Daniel Press. Eu tinha um bloqueio muito grande em falar com os clientes pelo telefone, devido a experiências passadas como operadora de telemarketing. Então eu tinha esse bloqueio, era uma coisa que me pegava bastante. E com muita paciência, com muita dedicação, Daniel trabalhou isso em mim. E eu acabei adquirindo a confiança, e graças a essa confiança, eu aceitei uma ligação de vídeo de um cliente que acabou se tornando meu maior cliente. Em uma venda eu realizei 82 veículos. E se eu não tivesse tido coragem de atender essa ligação, talvez eu não teria realizado esse trabalho e não teria conquistado esse cliente. Então eu recomendo o Daniel Press de Olhos Fechados. Muito bom. Olha só que interessante essa questão aqui da Lana, que foi trabalhado nela. A primeira dor que ela falou, eu vi aqui, quer ver, ó? O José Tomás, ele pôs: gostaria de atender o que o cliente quer, sem perder tempo. Vamos ver se eu entendi isso aqui do José Tomás, tá? Isso acontece demais com a gente, né? Então você atende, e aí não dá em nada. Atende, e não dá em nada. Então isso acabou quase que traumatizando a Alana. E na vida do vendedor isso acontece absurdamente, né? É muito. Porque a maneira com que o vendedor aprendeu a vender hoje, e já há bons anos, né, é muito improdutiva, tá? Então, assim, ela não conecta, ela aborda pessoas que estão frias o tempo todo, né? Então, assim, ele também não tem consciência da jornada de compra do cliente. Então, o que acontece? Como na jornada de compra tem muito mais gente que está começando a construir o conhecimento do que ela quer, do que vai solucionar, essa pessoa está num momento frio. Ela não está compradora naquele momento. E aí o que acontece? Se você não tiver esse entendimento, essa consciência, tá, da jornada do cliente, que eu vou falar, ó, vamos lá. Para quem está aqui e é corretor de imóveis, a jornada do cliente, ela demora muitas vezes ano. Então, assim, o cliente ele tem a vontade de se mudar, tem a necessidade de se mudar, mas não tem a possibilidade imediata. Então, ele namora a ideia muito tempo. Às vezes ele vai visitar uma casinha ou outra só para ele poder, né, visualizar aquilo e namorar mais com a ideia, aquecer o coração dele, mas depende de uma série de coisas, porque o envolvimento é muito maior, o custo é muito maior, então ele precisa até muitas vezes ter uma experiência de crédito maior para que ele possa alcançar o financiamento que ele quer. Então, se o corretor de imóveis não entender isso, ele desanima, porque demora ano. Ele vê aquela pessoa vindo lá, 3 meses, depois de 3 meses a pessoa volta, depois de 4 meses a pessoa volta. Aí ele começa até a atender mal a pessoa porque, esse é um caroço, nunca vem, nunca dá em nada. Quantas vezes vocês fazem isso? Que tem clientes? Tenho certeza que vocês têm clientes que são assim. Alguns demoram, né? 1 mês, 2 meses, alguns demoram 15 dias, alguns demoram um semestre, alguns demoram um ano. Depende da peculiaridade de cada mercado. Se você não conhecer isso, o seu cliente, a jornada dele, você se frustra muito rápido. E aí, mexeu com o seu psicológico, você está lascado. Porque aí você desanima.
Vendedor desanimado não vende. E aí o que acontece? Você para de vender por tua própria culpa. E aí retroalimenta esse sistema. Então você não pode. Você tem que ter a consciência. Você tem que estar pronto. Então tem estimativas. Você vai conseguir através de estudos, eu ensino isso no meu método, tá? Para cada mercado, você tem estudos de cada... Vou falar em porcentagens, né? Então, de cada 100 clientes que você atende, 60% estão na fase inicial, né? Aí 20% já estão mais aquecidos e os outros 20%, lembra da lei de Pareto lá, 20-80, 80-20? Aí 20% é os que vão comprar, né? Então, se você não transformar isso em números, quantos clientes você atende por mês? E aí fazer as porcentagens, então você vai ficar meio perdido. Vai te dar aquela impressão falsa de, ah não, o mercado está muito ruim. E aí você desanima e você não atende. E na verdade não era isso, não é que o mercado estava ruim. Você estava atendendo os outros 80% que não estão no momento de fechar negócio já. E quando você tem essa consciência, o teu coração descansa. Você fala assim, não, tá tudo bem. Eu atendo 10 clientes por dia, 8 vão falar, não, tá tudo bem. Eu vou fechar só com 2, está dentro do estudo. Você muda totalmente a sua condição psicológica, tá? Então, vamos prosseguir, né? Tá bom? Dei uma palhinha aí a respeito disso, acho que ajudei ali também o José Tomás, né? Tá? Agora, o método, o Vendedor Segundo o Coração de Deus, que eu estava falando, ele trabalha tanto a questão daquela prospecção ativa e passiva, que aí você consegue ampliar aqueles 20 para 30, para 40, para 50%, tá? Por quê? Porque você consegue, ao longo do prazo, alcançar os clientes que estão nas outras fases da jornada, e aí você consegue garantir que esses clientes, quando cheguem na hora, já estejam fechados com você. Então isso faz com que, conforme os meses vão andando, você vai empilhando, vai acumulando cada vez mais clientes que já estavam vindo fechado com você, né? Já conectados com você. E isso ao longo dos anos empilha mais. E aí é aquilo que eu falei. Aí você alça voo e aí você vai dobrar, triplicar seu faturamento. Eu falo por experiência própria. Eu tripliquei meu faturamento várias vezes em várias empresas por conta desse método, tá? E quem trabalhou comigo pode falar a verdade. Se vocês quiserem, eu dou contato depois para vocês de vários que trabalharam comigo que vão dizer, não, quando o Daniel trabalhávamos juntos, triplicou faturamento, triplicou. E eu também tripliquei minhas vendas, sem problema. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Agora, meus irmãos, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Eu tenho uma peculiaridade que eu queria dizer, eu queria que vocês vissem, tá? Eu separei aqui para vocês, não sei se vocês já viram, 1 minuto e pouquinho só. É um post meu falando de como é o vendedor cristão. Vou soltar para vocês. O vendedor cristão é próspero e cumpre o propósito de Deus ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa abençoada por Deus. Ele agrada a Deus. Ele administra bem o seu lar. Ele é ótimo profissional. Ele é honesto e justo. Ele ganha pessoas para Deus. A sua vida profissional e espiritual estão alinhadas. Tem paz e não ansiedade quando busca a prosperidade. Ele oferta com alegria. Ele pode dar bons estudos aos seus filhos. Tem sua casa, seu carro. Pode fazer viagens se quiser. Ele consegue ouvir a Deus em qualquer situação. Ele é constante na disciplina espiritual. E não nega o nome nem diante das ameaças. Muito menos cai nas armadilhas das comparações. Ele é disputado por empregadores. E ele abençoa as pessoas em qualquer ambiente onde ele está. Essa é a pessoa que busca a face do Senhor em todas as situações.
Essa é a pessoa que entra pela porta apertada e segue no caminho estreito, porque faz a vontade de Deus. Eu oro que você seja essa pessoa. Pela fé eu já te vejo assim. Siga buscando o Senhor e não desista. Esteja com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Muito bom, gente. Ué, sumiu aqui a minha apresentação. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos? É uma outra peculiaridade, né? Aqui a gente passou por várias peculiaridades, a questão da oferta, a questão do Senhor abençoar, a questão do Senhor estar feliz, né? O que a gente tem aqui também que eu quis tocar, né? O vendedor cristão, ele é desejado, tá? Ele é desejado pelas empresas, né? Por quê? Porque ele tá aqui, achei o problema. Ele é um bom funcionário, é um funcionário honesto, é um funcionário cumpridor dos seus deveres, é um funcionário pontual, é um funcionário que não dá problema com outros, é um funcionário que entrega alta produção de vendas. Então, esse é um funcionário que ele está sempre sendo disputado por empregadores. É um outro lado importante para vocês verem também, tá? Então, assim, eu posso dizer, eu louvo ao Senhor, isso aconteceu comigo algumas vezes. Eu cheguei a ter 4 propostas de outras empresas, eu trabalhando, para poder migrar para essas empresas, tá? O que aconteceu? Eu cheguei a ser indicado. Então, no caso do ramo automotivo, né? Você tem a montadora, Ford, Toyota, Hyundai, né? Fiat, Jeep, Volks, tal, todas que eu passei. E aí elas me indicaram. Então, assim, os concessionários, grupos muito grandes, eles perguntavam para a montadora: me fala um bom gerente, eu preciso contratar, eu preciso de alguém nessa posição. A montadora me indicava. Então, irmãos, isso é o que eu quero para vocês. Esse nível de felicidade, de tranquilidade, de satisfação, de paz, tá bom? E vamos seguir, vamos lá. Então aqui, muito bem, já passamos aí os depoimentos, né? Então o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Assim, nos primeiros, né? Primeira aula, segunda aula, né? Então você descobriu que vender com integridade não é uma limitação, é uma vantagem. Se você realmente entendeu isso, já percebeu, o problema nunca foi vender, mas foi a forma como você aprendeu a vender, tá? Então, assim, não é sobre técnica, não é sobre manipulação, pressão, tá? Isso não constrói negócios duradouros, eu falei já. Você pode conseguir, né? Teve um irmão que falou aí, ó, tem outros fazendo, nem parece que são cristãos. Só que eles com certeza vão ter inconstância, porque isso não dura. Porque o cliente vai ser cliente deles hoje, amanhã não vai ser, porque não tem conexão, porque não tem essência. É sobre identidade. Quem você é determina como você vende e o que você atrai ou quem você atrai. Perceberam isso, meus irmãos? A gente vem falando, né, a respeito dessa identidade. Então, através do método e daquela programação neurolinguística baseada na palavra viva, o teu ser é tão transformado. Porque, meus irmãos, quem de nós pode dizer, ah, não, eu já sou um cristão totalmente crescido? Não tem. O Senhor é tão insondavelmente vasto e Ele está crescendo dentro do seu interior, tá? Que você precisa ir além. Então, esse método baseado na palavra de Deus, tá? Que vai renovando o seu ser, renovando a sua mente, ele vai fazendo com que você
destrave totalmente a sua identidade. E isso te entrega uma produção incrível. É sobrenatural, tá? Então, é sobre direção. Essa é a direção. Você precisa desse crescimento na sua identidade. Então, isso é um propósito claro, tá? E cada venda vai se tornar uma missão, né? Dentro do propósito de Deus. Muito bem. Opa, agora nós vamos pegar isso aqui e trazer para cá. Vamos lá. Então, ó, no treinamento 2, então a gente falou sobre identidade, né? Repassou, sobre a prospecção passiva e a prospecção ativa. Então, como eu estava falando, dentro do método Vendedor Segundo o Coração de Deus, eu estruturo essa questão da prospecção ativa e da prospecção passiva, te ensinando a fazer isso, tá? Te ensinando a como ser um especialista reconhecido. Porque, gente, vocês podem ser especialista, não tem problema. Vocês podem já ser especialista. O problema é que vocês não são reconhecidos. Vocês são reconhecidos só por uma pequena parcela de clientes que vocês já atendem. E eu estou falando em vocês serem reconhecidos por um público de milhares de pessoas. Então eu ensino e consigo, com o método, pegar vocês pela mão, fazer com que vocês construam uma audiência de milhares de pessoas que vão te reconhecer como especialistas e isso muda totalmente o jogo, tá? Você não vai deixar de fazer a prospecção ativa também, porque a passiva, o maravilhoso da passiva é que ela trabalha para você. Você está de noite na sua casa, jantando com a sua família e ela está acontecendo, porque ela envolve o marketing digital. Tá? E quem tem um celular pode olhar esse celular de madrugada e você vai estar lá na telinha dele, tá? Então você vai ter a prospecção ativa, que eu também ensino pensar fora da caixa, tá? Novas maneiras de atingir, de como chegar no cliente. Então tem muita gente que reclama, Daniel, pelo amor de Deus, a minha lista é muito fria, eu mal consigo falar com as pessoas. Então tem muita gente que se aborda, ela não quer falar com você. Tem os que respondem, tem os que não respondem, tem os que respondem, não respondem de cara, tem os que respondem e depois não respondem mais, e isso vai te minando. Então no método eu vou te ensinar como chegar nessas pessoas e elas se abrirem. E você conseguir prosseguir e ter a oportunidade de conectar com elas. Porque o problema é que hoje em dia você não tem oportunidade nem de conectar. É porque você aprendeu errado. Você aprendeu a fazer a prospecção ativa errado. Tá? Então, ó, negociação. Hoje, módulo 4, né? Hoje eu vou inverter um pouquinho, tá? Porque a negociação, ela é a última parte, é o último estágio, né? Então, é melhor eu falar com vocês a respeito de comportamentos automáticos e do spin selling. E no spin selling hoje eu trouxe outro exemplo para poder ficar mais rico, tá? Porque conforme você conduz o atendimento e a conexão com as pessoas, faz com que você chegue na mesa de negociação de uma maneira totalmente diferente, tá? Então, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho, novamente aqui, sobre os comportamentos automáticos, tá? Meus amados, vamos lá. Vamos lá, comportamentos automáticos, tá? Então, eu falei um pouco no módulo 2 sobre alguns comportamentos que eles são automáticos. Tem gatilhos que disparam eles, tá? Então, por exemplo, se você é homem e vê uma mulher em perigo, automaticamente o que você vai fazer? Vai protegê-la. Se você é homem, né, ou mulher, e vê uma velhinha tropeçar na rua e cair, automaticamente você vai correr para ajudar ela. Não tem jeito, tá? Se você tem um bom coração e alguém vem te pedir na janela do carro, eu tô com fome. Hoje eles fazem isso, né? Estou com fome,
tá? Então antes era assim, tem uma moedinha? E aí eu digo para vocês, isso tá ruim a abordagem deles. Uma moedinha, porque eles acham assim que, puxa, pelo menos uma moedinha você pode dar para eles, e a moedinha faz diferença para eles. Só que você pode dar muito mais do que uma moedinha para eles. Então, assim, ficou fácil para você negar e fácil para eles aceitarem que negou. Porque é uma moedinha, não é nada. E a maioria não tenho moedinha. Né? Então, agora teve uns que começaram a entender que se ele falar, eu estou com fome, vai ter um gatilho automático na sua cabeça que você fala assim, a última coisa que eu gostaria era passar fome. Eu não posso deixar essa pessoa passando fome. Então são gatilhos automáticos que eles estão na nossa mente porque foi construído esse conhecimento na nossa mente. Então quando acontece ele, você nem pensa, você já resolve, tá? Porque a mente, ela também foi construída para isso. Depois que foi construído o conhecimento, para tal situação eu ajo de tal forma, para tal situação eu ajo de tal forma, que é o melhor caminho, quando vem a situação, você já age de tal forma. Você não precisa mais ficar considerando se aquilo é o melhor, se não é o melhor, se é perigoso, se não é perigoso. Você entendeu? Então, gatilhos automáticos. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês sobre gatilhos automáticos, tá? Então, olha só. Por exemplo, pessoal de corretagem de imóveis muitos usam isso, tá? Então, é o gatilho do referencial, que você já aprendeu, mas você muitas vezes não percebe que te usam para isso, tá? Então, na questão do ramo imobiliário, muitas vezes o corretor mostra primeiro uma casa que não é tão boa e que o valor está alto. Você tem uma leve frustração naquele momento. Depois ele te mostrar duas casas assim, a terceira ele mostra exatamente uma casa linda, boa, num preço justo. O que vai acontecer com você? Teu referencial fala, opa, enfim, é essa. Porque tinha levado o teu referencial para algo que estava ruim, estava difícil e caro. Será que eu que estou sem dinheiro? Né? Será que o mercado é assim que o mercado está se comportando? Coisas ruins. Nossa, coisa ruim nesse valor, imagina uma coisa boa. E aí ele te mostra uma coisa boa num valor justo. Você quer comprar. Então, o vendedor de roupa faz algo muito parecido, tá? E vendedor de roupa e de carro. O que eles fazem? Na hora que você chega e fala, olha, preciso disso, preciso daquilo, ele, beleza, eu tenho exatamente o que você precisa. Aí ele vai e te mostra o terno mais caro, a roupa mais cara. Tá? É lindo, enche teus olhos, só que ancora, tá? Ancora a tua noção de preço, de valor lá para cima. Porque não é do teu mercado, você não sabe quanto custa aquilo. Você está acostumado com outro mercado, o teu mercado você já sabe quanto custa, ou comida no supermercado você já sabe quanto custa. Tudo que é commodity você sabe quanto custa. Agora, quando foge um pouco, você não sabe, você está fora da realidade. Né? E eles usam isso ao seu favor. Então, mostra a roupa mais cara para depois te mostrar uma bacana e mais barata. Então, não é que é mais barata, é o teu referencial. Se ele te mostrasse aquela bacana naquele valor já, era capaz de, como você veio fora da realidade, era capaz de se achar caro. Você entendeu? Então, o vendedor de carro faz a mesma coisa. Por que as montadoras mandam para o showroom os carros mais completos, os mais bonitos? Porque ancora. Primeiro pega o teu coração, porque os olhos se apegam naquilo, né? Vai de encontro àquelas necessidades de status que você tem. Só que o valor está lá em cima. Então, na hora que você mostra um produto que é custo-benefício ok, pronto, esse cabe no meu bolso, tá? Lembrem, vendedor nunca pensa com o bolso do cliente, tá? Nunca pensa, porque tem cliente que tem bala, está disposto a pagar o mais caro, tá? E você muitas vezes está deixando de vender o mais caro porque você está pensando com o teu bolso, né? E aí está limitando algo que podia acontecer e não aconteceu. Tá? Isso não é ganância, tá, gente? Isso não é ganância. O cliente queria aquilo. Ele desejava aquilo.
e você não levou ele para aquilo. E ele podia ter aquilo, tá? Então não é ganância. Vamos lá, spin selling, tá? Hoje eu trouxe aí um exemplo, eu quis pegar, né, mais para comércio chão, né? O que a gente, assim, é móveis, eletrodomésticos, tá? Então, assim, algo mais ali, um exemplo mais próximo da maior parte do comércio, tá? Então, assim, ó, spin selling, gravem aí. Quem tá com caneta, anota também. Caneta e lápis. Spin selling é uma estrutura fantástica. Você precisa aprender a conduzir o cliente, tá? A te dar respostas que você vai usar depois na hora de montar a tua oferta e o teu fechamento, tá? Então, o que acontece? Hoje, o que o pessoal faz? Como é que é o vendedor hoje? Aquele que pressiona, né? Aquele que manipula. Ele não conduz o cliente através dessas perguntas. Ele só faz assim: o que o senhor precisa? O que o senhor quer? Ah, o senhor quer isso? Aí ele mostra. Ele mostra o produto dele. Aí só ele fala, não deixa o cliente falar, não envolve o cliente, não tem conexão com o cliente. Aí ele é ótimo, ele fala tudo sobre aquilo, é uma maravilha, o cara é super específico, né? Ele sabe tudo do produto dele, tal, mas não conectou com o cliente, não deixou o cliente falar. E nem, por não deixar o cliente falar, também não identificou exatamente o que o cliente precisava. E aí ele quer enfiar no cliente o que ele acha, porque é o que ele tem. Ele quer enfiar aquilo que está na prateleira dele. E aí começa com aquela pressão e aquela manipulação. Isso é o vendedor hoje, tá? Não entende o cliente, não conecta com o cliente. E aí ele quer decidir a venda pressionando, criticando o concorrente, falando mal do concorrente, e tentando dar desconto para poder fechar. Então, assim, isso aí é passado. Isso aí, mesmo que ele venda um pouco, ele nunca vai ser sustentável. Então, essa técnica de spin selling, tá? Ele é o quê? A estrutura. Você consegue identificar e mapear a situação, entender rápido a situação. Isso é através de perguntas, você precisa aprender a fazer perguntas, tá? Aí você identifica o problema, acha a dor que o cliente está tendo, tá? Identificou? Aí você aumenta a percepção da dor para ele, a implicação, tá? Aí você vai identificar, vai mostrar, direcionar a decisão dele através da necessidade dele, tá bom? E aí você mostra o produto para fechar. Então, olha, exemplo na prática dessa estrutura, para quem trabalha com comércio chão, tá? Então, ó, vamos lá, entender rapidamente o contexto do cliente. Então, você vai fazer perguntas como: você está procurando algo específico ou quer só dar uma olhada? Então, primeiro você já está medindo em que parte da jornada de compra o cliente está, né? Ah, quer só dar uma olhada. Pronto, ele está naquela parte primeira da investigação lá que ele está construindo na cabeça dele aí a necessidade, mas não está ainda no momento. Aí você pergunta, é para uso próprio ou para outra pessoa? Olha aqui você identificando, tá? Se você vai... o que acontece? Se é para outra pessoa, é diferente, porque desejos e necessidades são da outra pessoa. Então você precisa ajudar o comprador a pensar nisso para ter a satisfação da outra pessoa, né? Se é uso próprio, aí você vai continuar, né, no direto, né, necessidades dele. Então, ó, já viu algo parecido antes? Ou está começando a procurar agora? Pronto, aqui é precioso, porque muitas vezes você entrega o ouro para o cliente e ele foi já no concorrente, e quando você sabe que concorrente que ele foi, você já sabe também que produto / serviço que ele viu. Então você também já sabe qual que é o ponto forte, ponto fraco do produto / serviço que ele viu lá. Então, se você já tem isso na mão, você já começa a direcionar o seu atendimento, tá? Tirando o véu dos olhos do cliente, que tal tipo de produto ou tal tipo de solução não satisfaz ele, ou satisfaz em parte. E aí você fala com critério.
Aí ele vai pensar, puxa, parece que ele até sabe o que o concorrente tem lá, e ele sabe mesmo, tá? Então, ó, é para sua casa atual ou você está montando algo novo? Então, esse tipo de pergunta vai mapear, né, logo de cara a situação, tá? Então, assim você evita o clássico, posso te ajudar? Ele fica totalmente aberto e aí você não colhe informações importantes, tá? Aí lá no segundo passo, você descobrir a necessidade real, tá? Identificar o que está faltando ou incomodando. Então você vai fazer perguntas como... Vai anotando, hein, gente? Eu falo rápido aqui, vocês vão anotando. Tá? Esta aula aqui não vai ficar gravada, hein? Eu quero que vocês prestem atenção hoje nela. Ó, o que você sente que está faltando hoje em relação ao seu problema? O que te fez vir buscar isso agora? Então você começa a conscientizar o cliente exatamente da dor dele, da necessidade dele, tá? Que muitas vezes o cliente não tem isso muito claro. E quanto mais claro ele tem, melhor vai ser, porque define a urgência que ele precisa resolver aquilo. Então, ó, o que você não gostou nas opções que você já viu? Pronto, o cara está te entregando ouro aqui. Que aí você já... Veja, você, como vendedor, você tem um leque de 1000 produtos para satisfazer a pessoa. Só que se você não faz essas perguntas, você começa a mostrar a loja inteira para o cara. E aí ninguém tem tempo nem paciência para isso. Se você mostrar 4 coisas que o cliente não se interessa, ele olha para você e fala assim, amigão, eu vou passar outro dia, que eu tô com pressa, me desculpa, eu tenho coisas para fazer. Desconectou, você não é reconhecido como especialista, você não é aquele que vai dar uma consultoria para o cara. Tchau. Então, ó, olha essa pergunta, né? O que você não gostou nas opções que você já viu, o cara te entrega o que você não deve mostrar. Já vai embora metade do seu leque. Tá bom? Isso te ajuda a construir a imagem de especialista. Já teve alguma experiência ruim com esse tipo de produto? Mesmo sentido, tá? Então aqui você não vai ficar preço, você está entrando na dor da pessoa, tá? Sempre fujam de dar preço. Então tem muita gente que entra de cara, quando sai isso? Quando sai aquilo? Fujam. Não dá o preço de cara. Fala assim, bom dia, vamos lá, antes de mais nada, eu sou o Daniel, tal. Deixa eu te fazer uma pergunta, você procurou a respeito daquilo, deixa eu entender melhor o seu problema. Desvia, gente, desvia. Você deve conduzir o atendimento, tá? Não dá o preço, porque quem dá preço não mostra valor. E se a pessoa não enxerga valor, não paga o preço, tá? Vamos lá. Terceira parte desse pincel, valorizar a decisão, né? Com o objetivo de aumentar a importância da compra. Então você vai fazer perguntas como: isso atrapalha? Assim, essa sua necessidade, quanto ela está te atrapalhando no teu dia a dia? Como que ela está te atrapalhando? Você está amplificando aquela questão da dor dela, né? Então, ó, você sente que está perdendo tempo ou conforto por conta disso? Né? Então, eu quero que vocês entendam a estrutura para vocês customizarem as perguntas, tá? Para o cliente de vocês, né? Então, ó, já deixou de usar ou aproveitar algo por conta da falta disso aí? Então, por exemplo, a pessoa foi lá ver um fogão de 6 bocas. Por quê? Porque o fogão dele é de 4. Então você chegar e falar assim, viu, mas me conta, quanto tem te atrapalhado? Porque muitas vezes você quer o quê? Você fica assim no seu, ai, como o meu é lindo, como ele é maravilhoso, ele é de 6 bocas, a mesa dele é de vidro, a chama dele tem tantos graus, né? Ele é antioxidante, né? Então assim as bocas não oxidam. Então você fica falando só do seu e esquece de potencializar a dor daquela pessoa para causar aquela urgência dela resolver o problema. Então me fala, o teu fogão de 4 bocas, o quanto que te atrapalha a vida ter 4 bocas? Ah, você nem sabe, puxa vida, eu recebo família todo fim de semana, eu amo estar em família, a família é grande. E aí, para esquentar o almoço, para fazer alguma coisa para eles, eu tenho que ficar revezando as bocas, é um problema. O forno não cabe o que eu queria fazer.
Percebe? Aí você, sério? Puxa, nem me fale, puxa. Aí você conta que você também passou por essa situação, ou sua mãe passou por essa situação. Você sabe como é difícil. Isso vai criando, ó, conexão e potencializando a dor e criando a urgência. Não é bacana? Isso é ouro, gente, para vocês fazerem fechamento, tá? Então, passou, aprendeu a fazer essa estrutura com essas perguntas, né? Então, fala para ele, olha, se você continuar lá com o seu fogãozinho de 4 bocas, né? Quanto tempo mais você vai aguentar isso? Né? Quanto isso vai te incomodar? Então você cria aquela coisa da urgência, né? E de você não aguentar, da pessoa não aguentar mais estar com aquele problema. E ela quer, então, a solução, né? Então aí, quarto passo, você faz o cliente visualizar já o benefício. Então, ó, você potencializou a dor dele lá, o desejo, o problema dele. Agora você vai fazer ele visualizar o benefício de resolver o problema. Então ele fala assim, viu, como que seria se você tivesse um fogão como esse aqui que resolvesse o problema? Me diz aí, você vê a família comemorando? Hein? Que saiu muito mais rápido, saiu melhor, você feliz lá, toda orgulhosa de mostrar o seu fogão de 6 bocas, 5 bocas, né? Então faz a pessoa se visualizar com aquilo. Então, assim, uma pergunta, o que é mais importante para você nesse produto novo aqui? Você faz ela se envolver com aquilo. Se você encontrasse algo que atendesse isso hoje, faria sentido você levar? Né? Então você fala assim, se você achar que isso aqui é o que você precisa, você levaria isso aqui hoje? Faz a pessoa se envolver com aquilo, né? Sem você chegar e falar assim, então bora comprar isso aqui? E aí, vamos fechar negócio? Aquela pressão que faz a pessoa dar um pulo para trás. Você não está fazendo isso, você está fazendo ela se imaginar realizando. Isso vai destravando a mente da pessoa para entregar o que ela realmente precisa, né? Tá bom? Então isso é uma transição natural para a venda. Então, agora eu vou voltar aqui para o slide, né? Então, chegando em negociação, meus irmãos, aí você imagina, você tem a identidade correta, faz conexão para a vida toda. Essa pessoa ela vai te indicar para amigo, ela vai voltar a comprar com você, vai te entregar, vai te indicar para a família, tá? Ela te percebe como especialista, como uma sumidade no assunto, você tem a confiança dela, você conduziu ela através do spin selling, você entendeu comportamentos automáticos. Quando chega na mesa de negociação, de verdade, a maioria só vai perguntar onde é que assina. Para você ter aquela ratificação de que você fez tudo certo, eu digo para você, exatamente quando o cliente fala assim, tá bom, Daniel, mas e aí, em quantas vezes dá para fazer? Esse é o sinal, o sininho, blim, 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 venda, 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 porque você sabe que você fez tudo certo, tá? Isso é a confirmação de que você fez tudo certo. Muito bem, gente. Ainda existem técnicas de negociação na mesa de negociação para você poder tirar, inclusive, o valor mínimo, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar para você, não, mas é que eu não tenho esse dinheiro, eu não posso pagar isso tudo. E aí a pessoa vai naquela, né? Então, eu vou pensar um pouquinho, eu tenho que fazer umas contas, eu tenho que falar com a esposa. Muitas vezes isso, sabe o que é? Simplesmente eu não tenho dinheiro para pagar. Só que você tem soluções para viabilizar. Só que se você não pega, não identifica com a pessoa, não consegue tirar o número dela, a vergonha dela não deixa. E você vai ficar tirando no escuro. Ah, mas e se eu te fizer 10% de desconto? Ah, mas se eu fizer 15% de desconto? E às vezes não é o desconto, às vezes é o valor da parcela. Então o que acontece? Existem técnicas para você conseguir tirar o valor mínimo. Tá? Eu ensino isso no método Salomão. Perdão, no método Vendedor Segundo o Coração de Deus, tá? Vamos lá, vamos prosseguir, gente. E agora eu vou, de novo, pegar minha imagenzinha, volta para cá. Aê! Gente, é o seguinte,
Você entender tudo isso aí é o primeiro passo. É como eu estava falando isso aqui na quarta-feira, tá? Eu acho assim, vocês já ganharam bastante entendimento, bastante overview, né? Então, assim, panorama, visão panorâmica, tá? Isso é muito importante para vocês realmente darem a virada na vida de vocês, tomarem decisão que aconteça essa virada. Não adianta eu mostrar, o Daniel mostrar tudo isso aqui para vocês e vocês não também terem decisão, não tomarem decisão, tá? Então, assim, eu tô falando isso de coração feliz e aberto e puro para vocês. Eu realmente quero que vocês deem os outros passos, para que vocês alcancem tudo aquilo que vocês colocaram aqui no chat, tá? Enquanto a gente foi conversando, para que vocês se libertem realmente de todas essas dificuldades que vocês vêm tendo, tá? Então, assim, tudo isso daqui, por enquanto, foi só um panorama. Tem muita estrutura que vocês têm que aprender, né? Então, assim, ó, compreensão sem estrutura não vai gerar resultado. Então, assim, você precisa de um caminho organizado. Vocês precisam de método, método que transforma os princípios em prática diária. E prática em crescimento real. É isso que o método faz. É o vendedor segundo o coração de Deus. É isso que ele faz, gente, tá? Não é só um curso, realmente é um sistema completo, tá? Eu vou repassar para vocês tudo que depois, daqui a pouco, tudo que o método entrega para vocês entenderem que é estrutura, tá? É completo. É vender mais com consciência, a partir da sua identidade. É crescer com paz. Todo mundo colocou aqui, eu quero ter paz, eu quero ter paz. É isso que vocês vão ter, gente. Crescer com paz e propósito. Não é mais trabalhar o dia a dia e ficar pesado, ficar assim, não render, né? Ter aquela coisa de que, sabe, gente, é não ter paz. É não ter paz. Imagina você render bem e ainda ter paz, saber que você está alinhado com o propósito. É essa alegria que eu tenho, que eu quero que vocês tenham, tá? Então, assim, é prosperar mesmo, sem ficar negociando seus valores, né? Então, é conexão genuína. Não é ficar agradando o cliente que você não foi com a cara, dando tapinha, entendeu? Falando, sorrindo, sem ter vontade de sorrir, falando que tá lindo e não tá, você entendeu? Falar que aquela é o melhor produto ou serviço para aquela pessoa, sendo que você sabe que não é, entendeu? É só porque você foi obrigado a empurrar aquele produto. Não, gente, é libertação. A libertação, a paz que vem quando você trabalha dentro do teu propósito, que é o propósito do Senhor. Não tem igual e o Senhor honra. Impressionante. Então, assim, ó, você vai gerar resultado real e sustentável. E eu provo matematicamente isso dentro do curso, inclusive. A progressão aritmética, eu provo que é sustentável e que vai muito além do que você pode imaginar, gente, tá? Então, aqui, ó, vamos seguir. Opa, de novo eu pego aqui, levo para cá. Ó, então, assim, isso é para você ou não é para você, né? Então, assim, antes de avançar, eu sempre quero deixar muito claro, porque quem entra no curso é para ir até o fim, não é para abandonar, porque, assim, é para quem quer crescer em vendas de forma consistente, é para quem deseja prosperar de verdade, não apenas sobreviver, que é o que a gente vem fazendo há muito tempo aí. É para quem não quer abrir mão dos seus princípios e valores, que isso te fere, isso trava o teu ser, tua identidade, você não consegue ir além por causa disso. E é para quem está disposto a aplicar e transformar a sua realidade. Eu quero, irmãos, comprem o método, só comprem se vocês estiverem realmente comprometidos a serem transformados, porque o método vai transformar vocês. E vocês não podem abandonar o método, porque o método vai transformar vocês. Tenham coragem e queiram ser transformados. Agora, esse curso não é para quem busca atalhos, fórmula mágica que está cheio aí no mercado agora. Tem gente que gasta dinheiro, perde dinheiro.
tá? Com um monte de cursinho aí que promete no final não entrega nada, ou entrega coisinhas que não se sustentam depois, né? Então, assim, então não é para quem quer manipular clientes, para fechar mais venda. Então, não é essas 1001 técnicas de como fazer a pessoa fechar e não sair dali, entendeu? Então, não é para quem espera resultado rápido sem base sólida, tá? Então, esses resultados rápidos que está falando aí é dentro do mês, né? Então, assim, dentro do mês, gente, não existe isso. O ser humano foi feito em 9 meses, né? Imagem e semelhança do Criador, tá? Então, assim, o meu método dá. 3 meses você já começa a ver diferença. Boa, boa. Em 5 você já está voando, tá? Então, assim, ó, não é para quem não está disposto a mudar a sua mentalidade. É isso aí. Se você não estiver disposto, gente, por favor, realmente, o meu tempo é super precioso, eu quero estar envolvido com quem realmente quer transformação e eu não quero perder tempo, gente, né? Eu creio que vocês também não querem perder tempo, tá? Então aqui, meus amados, opa, espera aí, tum, aqui, ó. Então, o que você vai encontrar no método, tá? É aqui que eu destrincho melhor para vocês entenderem que tem plausibilidade, que esse método funciona mesmo, tá? São 5 pilares, né, que formam o sistema completo. Ele tem um alinhamento interno e escala os resultados, tá? Então aqui, ó, gente, vamos lá. Módulo 1, como vocês já perceberam, lógico, tem tudo a ver, né, com a identidade divina. É aquele módulo que te transforma realmente, tá? A renovação da mente a partir da palavra divina, né, que é do PNL. Ele te dá clareza, renovação da mente, alinhamento interno. Você para de se sabotar, porque você não percebe, mas você se sabota. Por conta de tudo, de como você aprendeu, aquilo já se tornou você. Ele te trava sem você perceber. Por mais que você fale mentalmente, não, eu sou próspero, eu consigo, eu sou bom, eu sou habilidoso, eu vou. Não adianta, gente. Não adianta, porque isso é nível superficial e você tem que transformar nível interno, tá? Então se sabota, né? Começa a vender com verdade e segurança. Esse módulo é importantíssimo, meus irmãos. Vital. Módulo 2, prospecção e fechamento. Aqui é maravilhoso. Aqui o que tem de técnica que você vai ver que, assim, é fora da caixinha, você se torna muito diferente, tá? Na prospecção. Lembra que eu falei? Passiva, ativa. Então, assim, ó, entende, você mapeia o seu cliente, como ele pensa, como ele decide. É uma prospecção ativa e passiva, fechamento sem pressão, porque no final flui, eu expliquei hoje para vocês. E você para de correr atrás e começa a atrair. Você para de correr atrás de cliente e cliente começa a correr atrás de você. Não é maravilhoso isso? Irmãos, é isso que acontece, tá? Porque você consegue fazer isso com um método estruturado, tá? Eu acho que vocês já tiveram uma noção de como que eu faço isso, né? Aí, olha lá. Módulo 3, marketing digital. Você precisa dominar essa ferramenta. As suas redes sociais têm que trabalhar para você. Eu ensino como trabalhar com tráfego pago, que é um negócio realmente que, assim, é complexo, não é qualquer um que faz, e eu consigo fazer isso com vocês, deixar fácil, tá? Então, assim, ensino como trabalhar com a inteligência artificial, porque ela é maravilhosa, só que se é para você ficar fazendo pesquisinha só, entender por que a dor que você tá no dente aqui, na verdade é a dor de ouvido, é por causa da dor de dente. Não. Realmente eu ensino como fazer a inteligência artificial te fazer diferenciado, tá? Então, assim, não só para colher informações, mas como para você abordar e facilitar demais o teu dia a dia também, tá? Facilitar demais, inclusive, nas ações de marketing digital que você vai fazer, tá? Então, é muito mais oportunidade de venda. E construir a sua autoridade também. E no módulo 4, organização e escala, porque sem organização vai começar a chover cliente para você, só que você vai se embananar todo. Eu tenho sistemas e métodos para te ensinar, né? Que vão te dar previsibilidade, consistência e escala real. Então, se você não tiver essa estrutura, vai começar a trabalhar
contra você, e aí metade dos clientes seus vão estar bem chateados, bem descontentes, e aí começa a minar aquela progressão aritmética, e aí você não vai de novo estar travado e de novo não vai alcançar o céu que você deveria alcançar, né? Tá? Então, meus irmãos, olha lá. Agora eu tenho que pôr o óculos. Talvez vocês tenham que colocar o óculos também. Né, ó. Exatamente o que você vai receber. Então eu quero que vocês estejam assim. Pô, tô comprando um método, mas o que ele vem? Então, ó, é uma metodologia, é a base de tudo. Você vai ter acesso ao método completo. Ele é dividido em 5 módulos, na verdade, né? Pois é errado. Identidade, posicionamento, prospecção, o fechamento, o marketing em escala, né? As IAs, o marketing digital, tudo com lógica clara e direcionado para resultados. Você vai ter acesso completo por 12 meses, vai poder ver a hora que você quer, maneira que você quer, ver quantas vezes você quer, tá? Então isso é importante para vocês. E aí, ó, vai ter encontros em grupo com acompanhamento real meu, vai poder ter trocas, inclusive, porque tem a comunidade ali, ó, exclusiva, para poder... Inclusive, isso fica tão forte que aí dentro da própria comunidade você acaba também podendo alavancar suas vendas, tá? Então, e tem os encontros individuais comigo, que é um ajuste fino, tá? Isso é para poucos, que eu vou dar oportunidade, que eu já explico daqui a pouquinho, tá? Então, são ferramentas práticas que têm execução, tá? A Janaína tá entrando agora com o André. Boa noite. Vamos lá, bem-vindos, viu? Então, ó, comunidade exclusiva, ferramentas práticas de execução, ou seja, scripts, vou dar ferramentas, planilhas, o e-book, material de apoio, tá? Exercícios, tudo para você poder aplicar e conseguir fazer. Isso acontece de maneira fluídica, tranquila, tá? Vai ser passo a passo, eu vou estar te levando pela mão, não é algo complicado, tá? É assim, é simples no passo a passo, tá bom? Não é fácil porque é trabalhoso, mas é simples no passo a passo, vocês vão conseguir. E eu tenho um super bônus, que é para os 5 primeiros. Eu dei esse super bônus na quarta, mas eu decidi dar hoje também, tá? Então, ó, 5 primeiros, eu dou 3 encontros individuais, tá? Com plano de aceleração de venda totalmente personalizado para esses 5, tá? Então, assim, eu vou abrir, na verdade eu vou abrir já o carrinho, tá? Eu vou deixar aqui, deixa eu colocar nos comentários. Eu já vou colocar aqui para quem quer já comprar enquanto eu falo, porque depois reclama que eu deixei só no finalzinho, né? E aí, quando foi ver, já foi a oportunidade de comprar e acabou não sendo um dos 5 que comprou, tá? Então aqui, ó. Soltei, gente. Soltei. Tá aí nos comentários, é só clicar em cima. Os 5 primeiros que preencherem, tá? E comprarem o método Vendedor Segundo o Coração de Deus, eu vou dar esses 3 encontros individuais para poder ter um plano de aceleração exclusivo para vocês, tá? Então eu vou continuar aqui, gente. Vamos lá. Tá aí, os 5 primeiros, né? Eu já entraria e não deixaria para depois, não. Agora. Pessoal, ó, essas 5 vagas, tá? Então, são 3 encontros individuais com sessões diretas comigo, focada no seu momento atual, no seu mercado e no seu nível de vendas, tá? Vou te dar um plano de aceleração totalmente personalizado com as melhores estratégias de mais de 30 anos de experiência, como expliquei aqui, não só a formação acadêmica, mas a experiência também. Alguém que teve resultado, eu tive, louvado seja Deus, reconhecimento internacional pela própria Toyota do Japão, que mandou o CEO América Latina, tá? Reconhecer o meu trabalho e agradecer pelo meu trabalho. Então, gente, vocês têm muito a ganhar comigo e eu quero entregar isso para vocês, tá? Então, ó, direcionamento real. Depois, quem quiser ver a fotinho aí, deu com o CEO, eu provo, eu mostro a foto, tá? Eu mando a foto para vocês aí,
Então é um direcionamento real, não é teoria, é ajuste fino e é encurtar caminho, né? Só isso já valeria mais do que o investimento inteiro no curso, com certeza, né? Então, meus irmãos, olha só. Por R$ 206, você vai ter a oportunidade de ter tudo isso. Eu fiz de coração. Gente, isso é muito pouco. É muito pouco pelo que você vai transformar a sua vida, tá? Então, assim, se eu fosse, inclusive, ensinar tudo isso separado, módulos de identidade, venda, marketing digital, se você comprar tudo isso separado, gestão, isso dá cursos bons, vai dar mais de R$ 10.000. Eu estou fazendo mensalidade de 206 para esse ano que você vai estar dentro. 206. São 12 de 206, é realmente muito pouco. Você gasta mais do que isso num almoço em família. Gasta ou não gasta? Um almoço no mês. Então, meus irmãos, de verdade, eu, assim, estou entregando de bandeja, tá? Então, assim, é um sistema completo, caminho estruturado, transformação integrada, tá? Agora, de verdade, pensa comigo, conversa comigo. Qual que é o custo de você continuar do jeito que você está hoje? Lembra que no comecinho você colocou suas dores para mim? Lembra, como é que eram as dores? A maioria das pessoas não tem cliente, o cliente está frio, eu estou cansado de perder tempo, né? Atender e não dar em nada. Eu estou cansado de o meu salário uma hora tá bom, outra não tá, uma hora tá bom, outra não tá. Aí eu fico lutando só para subsistir. Eu estou cansado de vender e a minha consciência ficar pesada. De não sentir que eu sou um com o Senhor. De não sentir que o meu trabalho tem um propósito. Porque, gente, quem trabalha com um propósito e tá vendo que tá acontecendo, não tem alegria melhor do que essa, não tem. Então, qual que é o custo de você permanecer parado? Ou, depois que pegou essa aula toda do Daniel aqui, que maravilha, eu vou continuar acompanhando o Daniel para pegar... Vocês viram, meus posts têm 1 minuto e meio, 2 minutos. Meus irmãos, são bons, mas não dá para entregar o que vocês precisam. Quem vive no de graça, só no de graça, vai ter um resultado que também semelhante ao de graça. Realmente eu quero que vocês deem esse passo, meus irmãos. Rogo a vocês e ao Senhor, deem esse passo para vocês transformarem mesmo a vida de vocês. Porque sozinhos vocês vão sem método, vai perder tempo, vai perder energia, vai desanimar. E sai caro. Sai caro, na verdade. Eu estou fazendo a proposta de entrar num sistema, um caminho estruturado. Tem resultado real. Eu consigo provar para vocês, né? Então, assim, a única forma de você continuar exatamente como você tá é não tomar decisão nenhuma. Eu creio, hoje eu perguntei para vocês no começo, lembra? Quem está decidido em ser transformado? Quem está decidido em realmente querer mudar, querer se transformar? Vocês falaram, eu quero. Você falou, eu quero. E chegou a hora. Chegou a hora. É hora de ser transformado, né? É hora de conseguir realmente você ter toda essa vida que você sempre quis, né? Então, por 206, né? Então agora, se imagine esse 206 voltando para você como um investimento certo. E você conseguisse alcançar os seus planos. Que planos? Imagine, 206 para você em poucos meses tá ganhando mais. Depois duplicando, triplicando. Podendo dar para os seus filhos as viagens que você quer dar, as experiências que você dá. Poder sair com eles, sem ter que ficar assim, filho, não pede suco, sai caro no almoço. Pede um refri, pede uma água. Filho, não pede sobremesa,
sai muito caro a sobremesa, o almoço já está caro. Filho, não dá para a gente ir naquele passeio que você quer ir da escola, não dá para você ir, porque é caro. Ô filho, não vai dar para eu te comprar esse tênis, esse relógio, esse celular, porque o papai não tem condição, a mamãe não tem condição. Filho, não vai dar para a gente viajar nas férias, porque a gente está com muita dificuldade financeira. Percebe? É você poder dar essas coisas. Se veja, R$ 206 por mês, se veja você feliz por estar podendo dar isso aos seus filhos, por estar podendo levar sua esposa para jantar, por estar podendo, enfim, comprar sua casa, enfim, comprar seu carro, enfim, poder viajar, por estar podendo ter a paz de você deitar em casa tranquilo, sem se preocupar que você não vai conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. Não é verdade? Tá? Agora, isso é para quem tem decisão hoje. Você precisa decidir. Eu quero mudar a minha realidade hoje. Existe um caminho, né? Então, para quem decidir entrar hoje, e ainda tem um caminho mais acelerado, que eu vou contar para quem comprou, tá? Então, é um acompanhamento de pertinho, pegando na mão também, tá? Mas isso eu vou abrir só para quem já tiver dentro do método, quem tiver comprado o método depois, tá bom? Né? Então, opa, de novo para cá. Então, meus irmãos, decisão tá com vocês, tá? Eu estou muito feliz de poder ser essa pessoa, poder ser esse irmão que vai ajudar vocês a ter essa transformação. Louvo ao Senhor que o Senhor nos uniu. Não é à toa que você está aqui hoje, tá? Você ouviu essa voz do Senhor, essa voz interior, que veio de encontro a mim. Nós vamos poder seguir esse caminho com o Senhor, tá? Então, a decisão é tua. Decida, eu peço, decida. Entre no método. Entre no método. R$ 206. E, gente, se vocês entrarem no método e também não gostou, você tem 7 dias, desiste do método, eu devolvo o dinheiro. Você não tem risco comigo, eu tenho tanta certeza de que você vai prosperar, de que você vai transformar, vai ter a sua transformação, tá? Que não tem problema, você não tem risco. Se você não gostou, começou a assistir às aulas, isso aqui não é para mim, tá? Então, não tem problema nenhum. Eu devolvo o dinheiro. Fique em paz, tá bom? Gente, esse QR Code para quem não quero clicar, aponta a câmera do celular aí para o QR Code, também vai para a página, tá bom? Para a página que você vai conseguir adquirir o método. Vamos lá! Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui com os meus irmãos. Muito obrigado por ter podido mostrar para eles esse caminho, a oportunidade deles estarem entrando junto conosco no método. Senhor, sê com o coração deles, dá paz ao coração deles, dá confirmação ao coração deles, Senhor. Senhor, dá tudo o que eles precisam para que eles possam destravar, que eles possam receber a sua bênção, Senhor. Senhor, sê com a casa de cada irmão que esteve aqui comigo hoje, com a sua família, com o seu trabalho. Senhor, sê com o interior de cada um. Abençoa cada um, Senhor. Que cada um possa ter a vida que tanto sonhou e possa ter a transformação que o Senhor quer. Que cada um de nós tenhamos para a tua glória e honra. Amém. Irmãos, aguardo vocês, tá? Quem quiser me chamar no particular, continuamos a conversar. Estou aqui para servi-los. Deus abençoe a todos. Um grande beijo. Foi bom estar com vocês. Quero continuar com vocês. Amém. Pessoal, pode deixar aí, tá? Nos comentários, quem quiser
escrever mais alguma coisa, dar uma boa noite, eu vou estar olhando aqui também e aí vou estar respondendo no particular.